Boa, Júlio. Vamos lá, gente. Vou emendar aqui com renda variável. Acho que o mês de novembro também foi bem desafiador para a gente aqui de renda variável, foi um mês ruim, naturalmente difícil. Quem olha de fora, né? Quem está olhando o Ibovespa, está vendo a bolsa relativamente movimentando pouco, né? Parece que não está tendo nenhuma crise no Brasil, que está tendo nenhum estresse, mas é um Ibovespa bem diferente, na verdade, do que está acontecendo dentro dele, né? Então, ordem de magnitude, né? A bolsa caiu mês passado 3%. Só que a gente teve um evento específico no mês passado que a Vale subiu 30%, né? Então, a Vale é quase 20% do Ibovespa, hoje estão uns 19% do índice, então é bem relevante. Então, a regra simples aqui é 30% de alta com um peso de 20%, você está falando de 6% de alta do Ibovespa só por conta da Vale, né? Então, se a bolsa caiu 3%, todo o resto tem que ter caído 9%, né? Então, uma queda de 3% do Ibovespa ela não mostra exatamente o que aconteceu dentro dela. A gente pegando ali o próprio SMLL, né, o Índice Small Caps, que é um pouco menos, um pouco mais pulverizado, né, caiu 11%, e teve muitas empresas, principalmente as domésticas, mais expostas a consumo, varejo, caindo 20%, 30% no mês, né? Então, a gente teve uma reprecificação muito forte dos ativos domésticos aqui no Brasil no mês passado. Como eu falei, quem está olhando só o jornal, vendo o Ibovespa, está tendo uma imagem muito errada do que está acontecendo aqui. Então, tudo que é sensível, né? A economia doméstica, a curva de juros, uma melhora da atividade, sofreu bastante já, tá? Então, todo esse cenário mais desafiador, né, que o Caio e o Júlio já exploraram, não vou voltar nesse ponto aqui. De fato, foi para o preço, né? Então, o mercado tem ficado mais reticente em pagar por histórias domésticas. Histórias sem sensibilidade a juros também, naturalmente, sofreram, né? A gente estava entrando numa expectativa de queda de juros para 23, que foi interrompido ali por toda essa questão fiscal. Então, só para começar aqui, de pano de fundo, a gente teve realmente uma composição bem ruim ali dos ativos no mês passado. A gente acabou sofrendo aqui nos fundos, a gente não tem hoje um peso de commodities muito pequeno dentro do fundo, então naturalmente a gente sofreu no relativo. Já entrando até diretamente na Vale, né, que é um peso grande do índice, assim, a gente realmente entende que você teve um evento duplo acontecendo, né? Tanto pelo efeito você vê tanto a melhora da perspectiva de China por conta da saída do Covid-0, então uma expectativa de maior crescimento, como a piora doméstica que faz as pessoas rotacionarem para ativos mais dolarizados, né? Então, eu acho que a gente teve um evento duplo ali acontecendo ao mesmo tempo, foi uma coincidência de fatores, uma melhora do cenário externo para commodities, uma piora doméstica que levou essa performance tão forte do papel no mês. A gente aqui naturalmente errou porque a gente não tinha, mas a gente entende que a precificação foi um pouco exagerada. Tá? A gente tem um descolamento, inclusive, razoável da Vale em relação ao minério. A Vale está subindo muito mais do que o próprio minério está subindo. E a gente que não gosta muito do nível de valuation que a empresa está negociando hoje em dia. Então, vai ficar um pouquinho desse posicionamento nosso ainda mais baixo ali em commodities. Tá? Bom, dentro do mês, a gente fez... a gente não mudou tanto esse portfólio, a gente aumentou um pouco o nosso caixa, naturalmente com essa piora de cenário aqui interno. A gente aumentou um pouco a posição de caixa nos fundos, então os nossos longões hoje estão trabalhando com em torno de 15% de caixa, a gente estava ali próximo de zero ali no mês de outubro, e o nosso long bias também voltou a ter uma posição ali em termos de mais parecida com o nosso neutro, em torno de perto de 70% comprada. A gente estava mais próximo de 100%, então também reduzimos um pouco ali a posição em renda variável, aumentamos um pouquinho a posição de caixa, dada essa incerteza grande que a gente tem, tanto no cenário internacional quanto no cenário doméstico. Tá? E adições aqui no cenário doméstico, mesmo com toda a questão da eleição e a piora da perspectiva, a gente aumentou até a posição em Banco do Brasil, a gente diminuiu um pouquinho o Itaú e aumentou o Banco do Brasil, por acreditar que o mercado já precificou exageradamente o risco de maior intervenção no banco, e os resultados realmente estão vindo muito positivos. Então é um case que mesmo com todo o risco que a gente entende do novo governo, de maior interferência, a gente acha que vale a pena o investimento. Do outro lado, a gente acabou zerando a posição em Petrobras, preferiu gastar o nosso risco ali do ponto de vista de estar em uma estatal em Banco do Brasil, apesar do que a gente entende que é um papel que deveria ter pouco downside, dado o nível de valores que ele chegou para a eleição. Tá? Então, acho que, de fato, a nossa aposta que a gente tinha para a eleição, que é uma simetria muito favorável às estatais, de fato, acho que está se comprovando, os próprios ativos têm caído relativamente pouco, ou até menos que o mercado, dado o nível de precificação que já estavam exagerado. Tá? Mas a gente, por concentração de risco, a gente acabou reduzindo ali, zerando a posição
de Petro. O único aumento que a gente fez foi aumentar um pouquinho a posição em BB Seguridade, que é um papel que realmente está entregando uma dinâmica de resultado muito favorável. Esse resultado foi muito bom ali do terceiro TRI, a gente aumentou um pouquinho a posição. A gente iniciou uma posição em Porto Seguro, a posição ainda bem pequena, por entender que o papel também já está no momento operacional ruim, mas a gente acha que já também está chegando perto do fim ali desse ciclo de piora de resultados. A gente entende que a gente pode começar a ver resultados melhores ali a partir do ano que vem. Então, estamos iniciando uma posição ainda pequena. E a gente zerou uma posição que a gente tinha pequena também. A gente tinha iniciado essa posição alguns meses atrás, tentando apostar numa retomada que foi na Apvida. A empresa vem entregando resultados muito negativos, continua tendo mudanças relevantes na gestão. Então, teve a saída agora do Irlau, que era o CEO da antiga Intermédica. Então, a gente está entregando muito ruído, muita incerteza ainda, com esse cenário doméstico ainda mais complicado. A gente preferiu zerar a posição e esperar realmente um pouco mais de clareza para montar a posição ali no papel, tá? Eu acho que é isso, sim, de posições. No mês, naturalmente, tudo que foi doméstico sofreu muito no nosso portfólio, então, acho que justificando um pouco da performance, né? Todas as nossas ações mais domésticas sofreram, como a Renner, por exemplo, o Grupo Soma, caíram ali 20%, 30% no mês. A própria Apvida também caiu ali 30% no mês. Então, esses foram os maiores detatores de performance no mês. Dentro de commodities, a gente teve uma posição que foi mal também, que foi a 3R Petróleo. A empresa divulgou números operacionais ali de produção, né? Um pouco piores ali no mês. O mercado acabou batendo ali de forma mais relevante no papel. A gente não mudou a posição no papel por conta disso, tá? Mas eu acho que é isso, gente. De forma geral, a gente não mudou muito o portfólio, a gente continua a nossa carteira, de certa forma, eu considero uma carteira, de certa forma, mais resiliente, mais defensiva, que acabou não protegendo muito nesse cenário. Então, até foi uma surpresa negativa para a gente aqui. A gente tem hoje quase 30% da nossa carteira em utilities, 20% de forma geral em bancos. Então, tem uma composição de ativos que eu entendo ser da forma mais resiliente, mas a parte que não a gente tem ali mais ou menos uns 20% ali em posições de varejo, acabaram sofrendo bastante e penalizaram o resto do fundo. Mas a gente não mudou de forma geral a nossa cabeça, não. E o portfólio continua mais ou menos parecido.